Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados, e hoje, dando continuidade à sequência dos vídeos de Natal, eu vou fazer ele todo realmente bem natalino, com folhagens e flores, a poinsettia, mas todo pintado, e vou usar também alguns galinhos e decorar ele bem natalino, com dourado, verde, muito vermelho, e vou usar esses corantes da Edible Art. Principalmente esse vermelho é uma dica muito legal, que ele não desbota, ele tem a cor bem intensa, a gente consegue ficar com ele bem intenso, ele não desbota, não mancha, é um corante muito legal para esse tipo de trabalho. E para o dourado eu vou usar essa paletinha aqui da Sweet Sticks, na verdade é da mesma marca, ela já tá até bem usadinha, mas ela é bem legal, tem vários tons, tem outros dourados, enfim. Tem tons bem interessantes. E esses dois produtos a gente encontra na loja Cake Design. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E em relação aos pincéis, o que eu for usando ao longo do vídeo, eu vou explicando. Então acompanhe o passo a passo, que toda vez que eu trocar de pincel, eu vou mostrar direitinho qual a numeração, qual o estilo do pincel. Então acompanha para saber exatamente qual pincel usar em cada detalhe. E vamos trabalhar! Eu vou começar logo pela parte maior, que é a flor da poinsettia, aquela flor que muita gente conhece como bico de papagaio, porque ela vai ser a imagem central aqui do bolo. Então eu já vou começar com ela por aqui. E esse pincel que eu estou usando é um quadrado número 10. E eu estou usando o corante bem diluído no álcool e depois eu venho com um pouco mais carregado para fazer as nuances de cor e as sombras. Por enquanto, eu só vou marcar realmente as pétalas da flor. E repara que a proporção com álcool aqui tá bem intensa, ele tá bem fluido. É só mesmo para marcar a posição das pétalas. E eu quis começar exatamente na interseção do bolo, para a partir daqui descer as ramificações de folhagens e tudo mais. E aqui também eu vou dar uns toques de dourado, então nessa parte central do miolinho da flor eu vou também colocar uns toques dourados. Não vou fazer a flor tão natural assim. Essa flor a gente vai trabalhar com bastante efeito de luz e sombra, exatamente para ter o contraste das pétalas que estão para frente e as que estão para trás. Então, marcada a flor, agora sim eu venho com um pincel menor. Esse aqui é o número 2, também quadrado. Lembrando que os pincéis têm que ser sempre bem macios, tá? Para não danificar o bolo. E agora eu vou pegar o vermelho com um toquezinho do preto para dar um efeito de vinho e vou começar a fazer as nuances aqui de luz e sombra e os veios também, marcar os veios aqui de todas as pétalas. Como essa pétala está atrás dessa outra que é menor, eu vou fazer um leve traço para fazer o efeito da sombra. Então eu vou fazer essa marcação e vou jogar um pouquinho no ângulo da pétala. E o pincel dando umas pequenas giradinhas com um pouquinho só de álcool, eu consigo fazer esse efeito esfumado para o traço não ficar tão chapado, tão rígido nessa borda. E eu vou trabalhar isso tudo. E depois eu volto com o pincel ainda mais fino e faço o centro. E o que precisar de detalhe para destacar ainda mais com algum tom escuro, mais para o preto, aí sim eu coloco com o pincel bem delicadinho. Repara que o pincel quase não tem corante, eu só estou realmente esfumando. E com isso eu consigo fazer o efeito de luminosidade no centro das pétalas. Essa que tá bem para trás, essa sim eu vou caprichar na sombra dela.
Então aqui eu venho com um toquezinho de preto e bastante vermelho, que aí ela fica bem escura e faz o efeito da sombra, principalmente nessa interseção. Reparem no ângulo que eu faço cada pétala, eu sigo realmente o movimento dela, eu não faço em linha reta, que assim eu dou volume a cada uma, elas não ficam chapadas. E lembrando que cada pétala tem o seu ângulo, então aqui nessa posição também tudo vai mudar. Que se aqui eu tô fazendo ela apontando para cima, todas essas eu tenho que fazer a angulação para baixo. Essa da mesma forma que essa daqui de trás, ela vai ter mais sombra, então um pouco mais de preto. Aqui eu tô botando só realmente com o álcool e tô empurrando o corante que estava no centro para essas bordas, para aqui permanecer mais claro e as bordas mais escuras. Então agora eu vou seguindo para essa parte aqui de baixo, sem esquecer de botar aqui um toque de preto para fazer a sombra. E agora, como eu falei, eu já estou mudando a angulação do pincel. Então aqui eu venho com mais álcool e venho puxando o corante. E conforme eu faço um movimento aqui circular, eu dou forma a essa pétala. Reparem, se eu tivesse colocado direto o vermelho forte, eu não ia ter essa interseção de cores, essa nuance de cores. Estou vendo que a flor é realmente vermelha, eu não preciso estar com uma chapada vermelha para mostrar que eu estou trabalhando uma flor vermelha. Essa nuance de cor é que faz esse degradê, que faz dar o movimento e volume à flor. Repara que quando eu vou chegando aqui na ponta, eu quase desencosto o pincel e ele fica bem fininho. Eu vou pular essas duas e vou fazer logo essa que tá por cima para depois trabalhar as sombras da de baixo. E é legal brincar com os biquinhos, cada uma fazer um ângulo diferente, dar uma viradinha na ponta. E esse centro aqui, bem no meio, eu não vou me preocupar tanto, porque depois vão entrar os toques de dourado e de verde. E essa que tá mais embaixo de todas também entra com bastante sombra. Quanto mais efeito de luz e sombra eu trabalho aqui, mais realista essa flor fica, mais ela aparenta que está de fato saltando do bolo. Então, novamente, eu vou pular essa para fazer primeiro a que está em cima e depois eu faço essas duas por último. Eu vou girando o pincel com o álcool e com isso eu vou empurrando o corante mais para a borda e deixando o centro mais claro. Eu estou trabalhando exatamente com a sombra em preto para dar mais sobriedade ao desenho. Se eu quisesse deixar ele mais alegre e vibrante, eu trabalharia com a sombra em marrom. E agora, por último, essa daqui, para depois entrarem os detalhes dos veios bem fininhos. E cuidado para não apoiar a mão no bolo, ok? Tem que deixar a mão bem leve, se achar por bem, segura o pulso, para você não deixar a mão encostar no bolo. Vou segurar para vocês verem como é, que dessa forma a gente tem suporte e aí não corre o risco de encostar a mão no bolo. Agora que o corante já secou todo, eu consigo dar a segunda camada, agora aplicando ainda mais sombra, com o pincel mais fino. Então agora com um pincel 00, eu vou trabalhar bem a sombra do preto com o vermelho e colocar também a marcação dos veios das pétalas.
Então, começando aqui do centro. E agora a angulação que eu marcar esses veios é que vai dar também mais uma noção do movimento, a angulação, se ela é côncava, se ela é convexa. Então é exatamente aqui que eu consigo ver o posicionamento de cada pétala. Que na verdade essas pétalas, elas são como se fossem folhas, só que vermelhas. Então repara que eu estou reforçando com traço mais fino todas as sombras, para ficar bem marcada realmente, além de acrescentar também os veios das pétalas. Então agora, aqui no centro, eu peguei novamente um pincel número 2, eu vou marcar de verde para fazer o miolo. Então, com o álcool eu vou diluindo esse centro e vou manchando, depositando bastante verde nesse centro e vou fazer umas bolinhas. E agora sim, eu vou pegar aqui a paleta, então eu vou colocar aqui umas gotinhas de água nesse dourado aqui, que ele é bem bonito. Vou dissolver esse corante e vou marcar umas bolinhas ali para fazer o miolo. Então eu vou dar uns toques de dourado nesse centro, fazer essa parte aqui bem destacada. Então eu fiz umas bolinhas. E agora novamente com o pincel 00, agora só com o preto eu vou marcar a circunferência dessas bolinhas e fazer a parte central de cada miolinho desse. Então segura a mão e além desse contorno eu vou marcar também alguns caulezinhos para dar bastante volume e profundidade a esse miolo. Então conforme eu coloco mais o preto em volta desse dourado, mais profundidade ele ganha. E em alguns eu dou um toquezinho só de vermelho no centro, de novo com o pincel 2, não precisa ser em todos, só em alguns. E onde tiver faltando, eu acrescento mais verde. E agora em volta dessa flor, eu vou começar a colocar outras folhagens. Então eu venho com um pincel maior, eu vou lavar aquele pincel número 10. Lembrando, gente, aqui é água filtrada, ok? Então aqui com o pincel número 10, eu vou começar a colocar algumas folhagens, aí eu vou botar raminhos de azevinho, vou colocar até mesmo raminhos de pinheiro. Então com o pincel esse 00 eu também venho fazendo alguns raminhos de pinheiro e dá para fazer bastante folhagem. E nesse caso das folhagens eu vou deixá-la bem aquarelada, ok? E da mesma forma que eu fiz na flor, depois eu vou acrescentar também algumas sombras em preto. Então, com o pincel número 2, eu vou mesclar esse verde com o preto e vou fazer umas nuances aqui, fazer o centro das folhas e as sombras. Então, recapitulando, todas as sombras eu fiz com o preto e o verde, da mesma forma que eu fiz
a flor com o vermelho e o preto, as folhas eu estou trabalhando da mesma forma, lembrando sempre de quando está em contato com o que está na frente, a gente capricha mais nessa sombra. E eu quase não trabalho com o corante no pincel, eu vou com o álcool empurrando o corante para a posição que eu quero, então trabalhando mais o centro da folha e as bordas. Essa parte do miolo da folha aqui, eu vou tirando e deixando ela mais clara para dar volume e luz. Fazendo essas folhas bem irregulares, quanto mais irregular, mais legal ela fica. Então eu vou lavar aqui o pincel 00 para usar ele também com o verde. E agora eu vou fazer vários galinhos e eu vou mesclar também alguns fios com toquezinho. Então agora eu vou fazer uns galinhos de pinheiro e vou também com um toque de amarelo iluminar um pouco para dar um contraste em cada arranjinho desse. Então eu venho com fio central, posso vir também com um pouquinho do preto para escurecer um pouco esse pinheiro e venho puxando realmente desse centro vários fiozinhos para fazer o galho do pinheiro. Então eu venho do centro até a borda e depois eu vou trabalhar com outras cores também para dar volume a esse galho. Aqui, quanto mais rápido eu fizer esse galho, menos tremido ele fica. Cada fiozinho desse eu puxo bem rapidinho, que dessa forma treme menos. Então, com um toquezinho também de amarelo e branco, eu vou fazer uns galhos mais claros e depois eu faço uns mais escuros. E dessa forma o galinho do pinheiro ele ganha mais volume, mais corpo. Essa nuance de cor nele todo é que vai dando corpo e vai dando volume a ele. Quanto mais fiozinhos que eu puxo aqui, mais interessante ele fica. E aí eu posso fazer quantos eu quiser, do tamanho que eu quiser. O galho do pinheiro não precisa ficar preso a nenhum tamanho, ok? Posso fazer depois outros arranjos aqui, botar o galho aqui para cima. Então agora eu vou seguir uns galinhos aqui também e vou fazer umas bolinhas das sementinhas, que eu acho que fica super bonitinho aqui. Algumas berries. E por último eu vou acrescentar esses galinhos também que eu fiz para dar mais volume e mais harmonia a esse bolo e botar mais uns toques também de dourado, não só aqui no centro. Então eu vou fazer aqui os galinhos. Só o galinho solto já dá um charme bem bacana pro bolo. Então agora sim, com o vermelho eu venho fazendo aqui umas bolinhas. E por último eu dou o volume em todas elas. Então agora voltando para o pincel 00, eu vou misturar um pouquinho do vermelho com o preto e fazer alguns contornos só para dar realmente o contraste e a sombra de cada bolinha. Eu não estou fazendo na esfera inteira, eu só faço em uma parte, exatamente para escurecer só uma parte e dar o efeito da sombra, ok? Então, novamente com a paleta dos metalizados, eu vou fazer agora uns galinhos dourados, bem tremidinho, só realmente para dar uma graça. E por último eu coloco os galinhos em 3D de açúcar.
E esse foi o resultado do vídeo de hoje. Eu trabalhei a poinsettia pintada e algumas folhagens, não só em açúcar como pintadas também, mas tudo que remeta ao Natal. Essas frutinhas vermelhas também dão um toque bem natalino, bem festivo. E esses galhos dourados também. E já fica como spoiler, em breve, não sei se vai ser na próxima semana ou na próxima, mas em breve eu vou fazer um vídeo da poinsettia em açúcar. Então fique atento. Aproveita, dá logo o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, porque em breve vamos ter a poinsettia também em açúcar e é mais uma variação para você trabalhar nos seus bolos de Natal. Ah, aproveita, me segue lá no Instagram também, tá cheio de novidades de Natal, várias ideias para você conseguir aumentar ainda mais a sua produção e ter muitas vendas nessa época. Então, eu te aguardo na próxima semana com mais um vídeo.